Satisfação ter você mais uma vez aqui no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Vila. Alegria é minha voltar ao programa, reencontrá-lo. Um abraço a Neto, a minha amiga Aline, aos ouvintes. E a você, que é sempre um prazer falar ao seu programa e aos ilhéenses. Muito bem. Bebeto, semana passada veio à tona uma informação que balançou bastante a política de Ilhéus. Uma notícia de que você teria sido convidado para participar de um golpe contra o prefeito Mário Alexandre. Não tem jeito, é necessário questionar isso, porque eu quero entender em que momento isso ocorreu. Inclusive, teve uma repercussão muito grande, o presidente da Câmara se manifestou. Como é que foi isso? Quem convidou e em que momento isso aconteceu? Meu caro Vila, isso é um fato que, num contexto de uma entrevista que eu dei ao blog de Itabuna, ao Pimenta na Muqueca, em que ele me formulou uma pergunta sobre a decisão que o PSB adotou de se afastar do governo, se não teria sido tardiamente esta decisão e se aquela decisão não havia prejudicado a nossa candidatura. E isso levaria, portanto, a uma condição de certos impedimentos, de certos problemas para se constituir a minha candidatura e ganhar uma eleição. Isso numa formulação feita pelo blog. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer, eu sou de uma escola política em que, para mim, ser governo é ter bônus e ônus. E eu prefiro a lealdade do debate interno do que a exposição pública de assuntos que dizem respeito diretamente à gestão pública. E foram muitas as vezes em que eu realizei um enfrentamento interno no governo, por ocasião, por exemplo, disse a ele, da reforma administrativa, em que eu apresentei uma discordância enorme, já que a proposta formulada não trazia a ideia, não incorporava a Secretaria de Planejamento, que para mim é fundamental uma cidade de Ilhéus ter uma Secretaria de Planejamento. Sim. Aí disse isso a ele. Então, portanto, eu não sei se foi tarde ou cedo demais, mas sei que a minha consciência política estava objetada por outros interesses, senão aqueles interesses de manter Ilhéus num caminho do desenvolvimento. E para isso eu precisaria discutir internamente. Não vale, eu disse a ele, ser prefeito a qualquer custo. Por quê? Se assim o fosse, eu, por exemplo, nas crises políticas que se sucederam aqui na cidade de Ilhéus, a crise do lixo, todos se afastaram, você lembra muito bem, no início do governo, eu tive que assumir via este programa, debatir quais eram as realidades e por que não havia sido feita a licitação. Depois, seguidamente, vem a SEI do transporte, em que a cidade de Ilhéus chocou-se com o subsídio realizado pelo prefeito de Ilhéus às empresas de transporte, e a Câmara Municipal reagiu duramente, abrindo uma SEI, uma comissão especial de inquérito. E ao abrir a comissão especial de inquérito, deixou o governo catatônico, porque não sabia como lidar com aquele tema, porque de fato necessitaria de uma autorização legislativa para tal decisão administrativa. E com a SEI, o avanço da SEI, a constituição dela e como ela se formou, o regimento interno dizia que a base do governo teria o direito de indicar 2 e a oposição indicar 1. Mas o governo ficou catatônico. Ficou apenas eu na prefeitura lidando com isso, já que Bento tinha se afastado, a Câmara incidindo sobre ele, Mário recuou e Mário me chamou na casa dele, Bebeto, ajude a debater esse tema. Eu fui debatendo com a comissão de 8 vereadores a oportunidade de dizer, olha, é importante que vocês analisem que o governo tem um direito à maioria, inclusive o Gurita era o presidente, conversei muito com o Gurita, o direito à maioria, nós precisamos indicar o relator e tem que fazer uma composição aqui no âmbito da SEI. Isso rolou, e todas essas conversas, assistidas por Mário, tanto que eu gravei um vídeo, ele gravou um vídeo no próprio gabinete falando sobre o aspecto que levou o governo a subsidiar o transporte coletivo da cidade de Ilhéus em função do desequilíbrio econômico financeiro dos contratos, por novos modais de transporte que chegaram à cidade, enfim. E nesta discussão, acalorou-se o debate,
Mário me pediu que fizesse uma série de conversas, eu fiz uma série de conversas com os vereadores, e chegou uma crise imensa que muitos me procuraram, e aí me permita, não vou revelar, porque eu acho que a essa fase, mas revela o fato, a gente diz o milagre, mas não o santo. Alguns vereadores já indóceis, alguns não, líderes políticos, na verdade. Membros da comissão? Líderes políticos já indóceis com a realidade, a cidade toda reagindo, aí chegaram, talvez seja o caso, Bebeto, de a gente afastar Mário. Eu disse, não contem comigo, eu perdi uma eleição em Ilhéus, porque dei um voto contra o impeachment de Dilma, que não vi razões políticas e constitucionais para tal, esse fato não conte comigo. A primeira coisa que eu fiz foi chamar o prefeito na casa dele, conversamos, olha, tome conta de agora em diante, quando essa conversa começa a aparecer, eu estou fora disso, você lide diretamente. E eu sugiro a você que convoque uma reunião do secretariado, Bento estava afastado, todo secretariado, então você para reorganizar o governo. Chamou o prefeito e disse falou, olha, existe essa conversa, e a partir de agora isso não me interessa. Isso não me interessa mais tratar desse tema. Tome conta, porque os vereadores são da sua base, o prefeito é você, e de agora em diante não me interessa. Ele sabe, e Mário... Os vereadores são da sua base. Os vereadores são da sua base. Então, os vereadores fizeram a proposta da base. Da base tinha um misto. Então, o que é que eu disse? Olha, não me interessa, porque havia, de certa forma, uma indocilidade dos vereadores, a cidade reagindo, e alguns cogitaram esta possibilidade. Então, isso não estou aqui dizendo que foi vereador a tal, nem colocando sobre toda a Câmara uma responsabilidade. O que é que eu fiz? Chamar o prefeito. Prefeito, assuma de agora em diante. E ele sabe com quem ele mandou eu conversar, ele sabe o que ele pediu para eu fazer, ele sabe o requerimento que eu fiz no meu gabinete para mudar, inclusive, a composição da comissão, ele sabe o que nós fizemos. Agora, quando chegou essa conversa, eu disse, agora não me interessa mais, me interessa resolver o problema e não criar outro. Então, foi mudada a comissão? Não mudou a comissão. Não chegou a mudar? Permaneceu a comissão, alterou apenas um membro para dar condição de o governo ter os dois, e de fato teve os dois, e manteve-se o resto da comissão. Só um, que era o direito do governo indicar, e o governo indicou mais um. Então manteve-se a comissão. Agora, era um debate muito caótico, um debate muito crítico na cidade, era uma crise na cidade em relação à questão do transporte e ao do subsídio, e a Câmara reagindo. A oposição trabalhou duramente nessa agenda, bateu pesado nessa agenda, conseguiu os votos para instalar a comissão, e eu ainda disse, olha, instalada uma comissão, eu já participei na Câmara de Vereadores de Ilhéus, já participei na Câmara de Deputados, comissão de inquérito, você sabe como ela inicia, mas você não sabe como ela termina. O governo tem que tomar as posições, analisar esse fato cuidadosamente, e aliás, isso foi objeto de uma reunião antecedendo a própria instalação da comissão, no gabinete do prefeito. Isso é preciso dar explicações à sociedade do subsídio, porque nem eu sabia do subsídio. É necessário dar explicação à sociedade. E quem assim agiu precisa vir a público para informar com uma necessidade para reequilibrar economicamente o contrato das empresas. E olha, a Câmara vai reagir. Não, deixa aí, deixa seguir, vamos ver o que é que dá. A Câmara reagiu. Quando a Câmara reagiu, o fato se instalou. O fato instalado, alguém teria que dialogar. Então eu dialoguei um pedaço do tempo, eu dialoguei, a outra eu digo, de agora em diante não cabe a mim, compete a quem é o líder político e administrativo, que é o prefeito, dialogar, porque fatos novos vieram que não estavam colocados à mesa, então a partir de agora não me interessa esse debate. Ele sabe, porque para mim tem uma coisa que é fundamental na minha vida, e eu posso estar errado, perder e ganhar é do jogo, mas perder é do jogo, mas ganhar com golpe nunca foi a minha tradição política. Se você sabe muito bem, em 2016 eu tinha quase 45% das intenções de votos para prefeito na cidade de Ilhéus, 45% das intenções de votos. O voto do impeachment, com toda razão, e eu repetiria, em função de não ter havido crime constitucionalmente reclamado para impeachment a Dilma, tanto que o STF a livrou recentemente, não encontrou nenhum crime, então eu jamais participarei de qualquer ato que não seja muito claramente estabelecido, democraticamente tendo essa validade,
e respeitar a institucionalidade. Então, para mim, eu acho que são limites do que eu atuo na vida pública. Eu estou conversando com o Bebeto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus. Bebeto, o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, Paulo Carqueja, já se manifestou logo após a fala. Mandou mensagem aqui para nossa redação se manifestando, dizendo que quando você fala que isso surgiu no parlamento e não cita o nome dos parlamentares, todos os vereadores estão sob suspeita. Nada. Esse foi o entendimento. E ele ainda diz que nesse período ele era o líder do governo da Câmara. Como é que você recebe essas informações do presidente? Eu tenho um profundo respeito por Paulo, um carinho pessoal e amizade pessoal, mas isso é uma cortina de fumaça, ele sabe. Cortina de fumaça por quê? Porque ao você trazer a público um fato, você não está manchando a instituição. Um fato de liderança política. Você não está manchando a instituição. Por exemplo, eu não vi os outros vereadores, por exemplo, reclamar absolutamente nada. E quem esteve no processo, ele sabe, quem esteve no processo envolvido, sabe desses fatos. Então, eu acho que tem coisas na política que a gente diz o seguinte, e na vida a gente diz a missa, mas não diz o... Como é que diz? Diz a missa, não diz o santo, alguma coisa assim. Diz a missa, mas não diz o santo. O milagre, mas não diz o santo. Então, eu acho que Paulo, ele reagiu naturalmente na condição de presidente da Câmara, mas que isso não cria nenhuma ranhura, e eles legitimamente defendendo a instituição que ele é presidente, e eu com a legitimidade de um ator político, de que participou de muitos desses fatos também, num dado momento, embora não fosse o contexto de trama, não fosse o contexto da pergunta formulada, eu trouxe apenas uma comparação, ou seja, uma analogia entre um fato e outro, que não servia a ser prefeito de qualquer sorte, o cargo pelo cargo não me interessava, e é claro, com a liberdade que tem a imprensa, o título saiu maior do que o conteúdo interno. Então, talvez isso tenha chocado. Ele se manifestou, até eu acho que o presidente, o fato de ser presidente realmente deveria... deveria, claro. Ele fez do papel dele, então. É do papel dele, e é respeitoso da minha parte. Sim, claro. Respeitoso. Após a sua fala, que teve várias repercussões, e aí, porque uma fala dessa, de alguma forma, tem uma repercussão grande. Engraçado, todas as vezes que eu venho ao programa, sempre tem uma repercussão grande, alguma fala. É que você é muito inteligente. O prefeito Mário também se manifestou, dizendo que, não diretamente, mas que você talvez não teria sido leal pelo fato de não ter feito essa comunicação a ele. Você acabou de dizer que realmente fez a comunicação. Mário, como é que você recebe eu vou isso? dizer o seguinte, Mário, não seja dissimulador da verdade. Porque, pelo amor de Deus, você... Traz a fala de Mário aí. Você chegou a ver? Eu tive a ouvir. Ele disse... Porque eu usei a palavra aqui, desleal, e na fala dele não tem a palavra desleal. Então, mas eu fiz questão de dizer que... só para deixar claro exatamente qual foi a fala, né? Para não gerar uma repercussão. Repercussão inversa do fato. Inclusive, me parece que foi na Bahia. BNews. Foi no BNews, nós reproduzimos também aqui. Diga, Aline. E o título do BNews também é uma coisa e a entrevista dele é outra. É outra. Completamente diferente. Então, mas acho que foi Bahia Notícias. O Bahia Notícias. Bahia Notícias, exatamente. Qual foi a fala? Ele fala assim, abre aspas, ele devia ter falado isso no dia que teve essa suposta trama. Depois que ele sai do governo vai falar isso, eu não entendi muito bem qual o recado que ele quis dar. Pronto. Então, ele quis dizer que aspas de Mário. Aspas de Mário. Então, ele quis dizer que houve traição dos vereadores e que ele não foi o traidor. Ele deveria citar nomes, porque, inclusive, a Câmara está muito chateada com isso. Aspas dele. Fecha aspas, então. Abre aspas e fecha aspas para Mário. Eu acho que Mário é um mestre na dissimulação da palavra e da verdade. Claro que ele, para fazer média com a Câmara e conestando com a fala de Paulo, que, na minha opinião, essa é legítima, como defensor da instituição, ele sabe muito claramente a quem ele pediu para conversar, que ele tremulava
ele tremulava, pediu para eu conversar com 5 ou 6 vereadores, não houve acordo com os vereadores, né, em relação à SEI. Ele sabe claramente, assim como ele disse que não havia feito compromisso para ser candidato a ele, depois de uma reunião, ele disse, realmente eu fiz isso, esqueci. Ele é mestre, como ele disse, que não era o candidato, que era o candidato dele, era também o nosso amigo Marcos Flávio, disse isso numa roda que você esteve presente, disse, esse é o meu candidato. Depois ele disse, que não falou, que não era o candidato. É mestre na dissimulação e na enganação. Então, isso, para mim, ele falou até suavizadamente, porque ele está tentando espelhar no outro o que é o comportamento dele. Então, portanto, eu estou muito tranquilo e só digo isso, que eu tenho a certeza da verdade e repito o que eu lhe disse na primeira entrevista aqui. Eu nunca fui inadimplente da palavra. E ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, eu estou muito tranquilo, embora o contexto não tenha sido esse, e a Câmara sabe que eu tenho uma relação de respeito com os vereadores, mas se tem um fato ocorrido no processo de debate da SEI na cidade de Ilhéus, o que se cogitou, inclusive. E ele sabe que eu chamei ele e disse, olha, agora em diante é com você. Ele sabe. Então, o que ele está tentando é reverter uma verdade, transformar em fato para locupletação política de algo na relação entre ele e, vamos dizer assim, a Câmara. Porque eu converso com todos os vereadores e não vejo essa manifestação dos vereadores. Então, não façam exploração do fato político para mistificar a verdade que ocorreu no processo. Não precisa citar o nome do santo, mas como você não cita o nome de fontes. Sim. Pois é, a política tem também regras. A política tem também códigos. E o que se fala, portanto, e conversou ali, que as pessoas vieram me procurar, eu tinha um dever moral, estava objetado eticamente por toda a minha trajetória de dar consequência a qualquer conversa, se não conversasse primeiro com ele, ó, de agora em diante é você que é o prefeito. Então, de igual forma, eu acho que esses são procedimentos claros que a gente tem na vida e que minha conduta, a cidade sabe. E por isso eu perdi uma eleição em 2016 por ter conduta ética. O santo ou os santos da época que fizeram essa preposição, hoje já declararam apoio ao candidato de Mário Bento Lima? Sim ou não? Eu não sei. Veja, eu acho que... Você lembra quem são os santos? E vários já declararam apoio. Não, amigo, eu sou muito direto. Vários declararam, vários não. Os que propuseram, alguns declararam apoio. Pronto. Outros não. Outros não. Outros não. Eu vou já mudar de assunto porque... Outros não. Vamos lá. A gente já sabe mais ou menos... Eu precisava ouvir essa sua resposta, porque eu tinha essa pergunta formulada, eu precisava te fazer, você porque é inteligente. As pessoas que estavam na minha cabeça com a sua resposta bateu. Você não é Jack, mas vai por partes. Por partes, exatamente. Vamos lá. No cenário da política local, nós começamos, me parece, com 13 pré-candidatos. Sim, sim. Hoje são 8 pré-candidatos. Hoje, 8. Jabes anunciou a sua retirada do processo eleitoral. Bebeto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus, suplente, senador da República, está no processo da política de Ilhéus. Como é que você recebe aí essa desistência de Jabes Ribeiro do processo eleitoral? Veja, primeiro, foi não só para mim, mas para toda a cidade de Ilhéus, foi algo inesperado, tá certo? O ex-prefeito Jabes tem um trabalho prestado à cidade, ninguém duvida, e cada prefeito ao seu tempo e com as condições e circunstâncias político-administrativas realiza algo para a cidade, deixa algo para a cidade. Jabes, prefeito 4 vezes, deputado federal, secretário de Estado, de fato vinha liderando a pesquisa no bloco da oposição e, inesperadamente, para todos nós, eu digo para a cidade, ele toma a decisão de sair do páreo eleitoral. Eu acho que era uma candidatura que vinha contribuindo para o debate
e elevando o debate sobre os temas da cidade de Ilhéus. Então, acho que perde a política pela ausência de alguém que tem uma qualificação para fazer um debate político elevado em torno dos temas da cidade. Porque me preocupa muito, Vila, eu ver as pessoas se colocarem, Aline, só na condição de pré-candidato e não dizerem o que pensa. Por exemplo, nós temos temas econômicos fundamentais para a cidade e que é preciso elevar a voz da cidade para tratar desses temas, né, econômicos que são fundamentais ao desenvolvimento do nosso município. Nós temos problemas relacionados ao planejamento urbano que nós não vemos esse debate em torno do que nós desejamos, não só para o presente, mas para o crescimento demográfico da cidade para os próximos 10 anos. Como crescer demograficamente e para onde crescer? Você não vê tratar da saúde, da rede primária de saúde, o debate fulano é candidato. Então eu acho que Jabes era alguém que na cultura, na educação, em relação à recuperação das áreas degradadas, em recuperação às áreas de risco da cidade, com uma intervenção, por exemplo, de geomanta, áreas ocupadas em que as pessoas vivem risco de desocupar. Eu vi você falando ainda há pouco sobre Itabuna, que é fundamental. Vai construir, tirou as pessoas da área de risco em regiões ribeirinhas, destrói aquela área, porque se ofereceu novas condições de moradia digna para as pessoas, o Estado tem que tomar essa decisão para não permitir uma reocupação daquela área. Exatamente. Dar uma destinação como área institucional, né, fazendo ali um parque, fazendo uma praça, algo que revitalize aquele local e até estabeleça uma condição de memória do passado, do que aquilo representou de vítimas ou então de drama para a população. Então, Jabes, na minha opinião, tinha essa condição, pela experiência, é verdade, de elevar esse debate. Então, eu lamento muito e não posso deixar de lamentar, né, porque perde o debate político sobre a cidade. Não é? Se iria ganhar a eleição ou não é outra história, mas perde o debate político. E eu sou de uma escola de quanto mais qualificado for o debate sobre os temas da cidade, ganha a cidade. Com certeza. Porque, afinal de contas, a cidade não é de um candidato. O direito à cidade é de todos que vivem a cidade e que desejam uma cidade crescente, pujante, uma cidade que possa se desenvolver e incluir os seus filhos. Portanto, eu acho que essa é uma condição que eu aqui deixo, inclusive de solidariedade, no sentido de que esta condição vai, na minha opinião, diminuir um pouco o debate sobre a qualidade do debate sobre os temas da cidade. Relacionadamente a esta questão das demais pré-candidaturas, é verdade, a minha pré-candidatura, obrigado pelo convite, eu acho que tantos outros candidatos já passaram por aqui para falar sobre esse tema, não é? Eu acho que o que importa o meu partido tomou uma decisão, né, nacionalmente, no estado, de que apresentaria no estado da Bahia um conjunto de pré-candidaturas, inclusive em Ilhéus a minha, colocando como uma candidatura estratégica para o partido. Obviamente que, sendo uma candidatura da base de um governo que tem outros partidos que gravitam em torno do governo do estado e do governo nacional, este mesmo partido, e nós somos o Partido Nacional, tem clareza do que representa a eleição de 2024 para 2026. Né? Então, a direção nacional do meu partido, na última semana, reuniu-se com a direção da federação para analisar, por exemplo, uma decisão, uma resolução que esses partidos adotaram. E cidades, primeiro as capitais, de estabelecerem condições comuns para enfrentarem as eleições nas capitais. Onde tiver federação liderando, então fizeram esse debate. Depois cidades para mais de 200 mil habitantes, eleitores, estabeleceram essa segunda condição. E cidades acima de 100 mil eleitores. Óbvio que neste debate estão aí, na base do governo do estado, 3 pré-candidaturas. Né? Eu falo em governo, e falar em governo é compreender que governo é sua base, os partidos que a compõem. Sim. Então, neste caso, tem a federação como partido que compõe, tem PSB como partido que compõe, tem o PSD como partido que compõe, tem outros partidos que gravitam em torno dessa base. Neste sentido, aqui em Ilhéus, o todo representa esta base materializada nas 3 candidaturas. Mas o todo é feito pelas partes. E as partes são a candidatura do PSB, a do PT e a candidatura do PSD. Como esta política de alianças se estabelecerá neste ambiente da totalidade é o desafio.
Porque eu disse a você, desde o ano passado, que chegássemos à eleição sem uma atitude diligente de quem teria a condição de liderar este processo de diálogo para a unificação da base, chegando ao ano eleitoral de 24, com essas pré-candidaturas estabelecidas, teríamos dificuldades de unificar ou construir um consenso progressivo em torno da unidade necessária para enfrentar a eleição. Uma coisa eu tenho certo, trabalhei o tempo inteiro para que Ilhéus permaneça na base da representação do governo Jerônimo e do governo Lula, né, neste processo eleitoral de 2024. E até agora eu estou trabalhando. Como você próprio iniciou a sua fala dizendo que as convenções vão entre 20 de julho até 5 de agosto, eu acho que neste período, eu repito sempre isso, o caminhão de abóbora vai andando e as abóboras vão se arrumando. Portanto, nós estamos num processo de debate, sim, obviamente, de debate. Óbvio que a pré-candidatura está estabelecida. Eu tenho conversado ontem, uma reunião com todos os pré-candidatos nossos, fazendo conversas políticas em Ilhéus, fazendo conversas políticas também com o meu partido. Inclusive terá uma reunião da executiva nessa próxima quinta-feira, e construindo o nosso programa de governo a partir do debate que eu tenho feito com a cidade, analisando colaborativamente um conteúdo de propostas que possam tratar dos temas que eu aqui estou, que eu esbocei rapidamente. Então, o que importa é que nós fazemos esse debate. Até lá, numa última fala, eu ouvi o governador Jerônimo, inclusive, dizer que ele não vai decidir e impor a ninguém na cidade, mas trabalhará. E citou que tem aqui as 3 pré-candidaturas e que precisa de um esforço de conversa. Eu vi essa fala dele. Esforço de conversa. Como construir isso? Nem sempre é possível. Às vezes você tem 2 ou 3 candidaturas, ou às vezes tem 2 candidaturas apenas na cidade da mesma base, quando não é possível fazer convergência. Bebeto, então, a minha pré-candidatura está mantida e nós estamos trabalhando para avançar neste processo de debate com a sociedade. Está muito cedo ainda no processo eleitoral, nós estamos ainda no período de pré-campanha, vamos entrar agora na questão das convenções e, em seguida, o registro de candidaturas. Com a proporção que o tempo vai passando, você tem um calendário eleitoral, claro, a ser respeitado, claro, não tenho dúvida disso. E os números vão mudando. Isso. Os números vão mudando dos levantamentos. Por enquanto, até agora, não tem nenhuma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, mas existem vários levantamentos de consumo interno. Cada pré-candidato sabe exatamente qual é o seu tamanho real, porque está monitorando isso, é natural que monitore. Óbvio. Com o passar do tempo, se algum candidato de oposição ao governo do estado da Bahia começar a se destacar e ameaçar a base de Ilhéus, existe a possibilidade claramente, e aí eu estou colocando num cenário onde um candidato de oposição ao governo do estado acabe se destacando. Se existe a possibilidade de fazer essa junção, atender a um pedido do governador para não perder a base de Ilhéus? Vila, você sabe que eu fui parte da solução na eleição passada. Sim. Eu não seria candidato a vice na eleição passada, a nada, aliás, naquela eleição que eu estava me preparando para a eleição de 22 a deputado federal. O governo interveio num debate, considerando que naquela quadra, quem liderava as pesquisas na cidade de Ilhéus era a oposição. E interveio buscando coesionar a sua base, não foi possível coesionar com uma única candidatura, mas estabeleceu um arquétipo político, e eu inclusive sugeri isso ao Wagner, já lhe disse isso aqui, que o PT deveria ficar na base do PP, nós ficaríamos na base do PSD, até nos desafiando, dado a rejeição de Mário, nos desafiando para ver qual era o potencial político também nosso e a atração eleitoral que a nossa presença daria à candidatura dele. E fizemos esse arquétipo político, ou seja, um partido de esquerda em um lugar, outro em outro, para que se o resultado entre a vitória e a derrota da nossa base representasse a retirada de uma dessas candidaturas, esse partido de esquerda incidiria sobre o líder para retirar, gerar um fato político e unificar. Então, eu estou lhe dizendo que naquela quadra, portanto, em 2020, nós pensamos isso e que gerou, fundamentalmente, um resultado
trabalhado e que deu a base do governo, ou seja, ganhou a base do governo. E a cidade ficou, e os resultados advindos da vitória eleitoral, Ilhéus sabe muito bem, através de um conjunto de obras, de investimentos importantes realizados pelo governo do Estado. Nesta eleição, e naquela foram duas da base do governo. Duas. Sim. Nem sempre é possível. Então, eu acho que tem que analisar, porque um fato que está dado, você está dizendo, pesquisa é retrato de um momento, tá certo? Mas ele não reflete o desenvolvimento, a dinâmica do próprio processo eleitoral. Eu ousaria dizer a você, inclusive, que a eleição está muito na cabeça da elite política, muito na cabeça dos que pretendem ser pré-candidatos, mas o povo ainda não foi devidamente contagiado com a ideia da eleição. Porque se você for olhar nos dados para consumo interno que muitos têm de pesquisa, você olha uma parte imponderável do eleitorado. Qual é a parte imponderável? Aquela que não se manifestou. Você tem quase 40% que não se manifestou, dizendo que não sabem quem vai votar. Ou seja, isso é um eleitorado imponderável, que pode alterar a própria correlação do debate eleitoral e da corrida eleitoral, mudando cenários. Então, o que pode ser uma previsão para hoje pode não se manifestar amanhã. E é nesta condição, portanto, que eu penso que nós devemos estar atentos. E se um candidato de oposição, que você está dizendo, lidera, hoje não é o retrato. Não é o retrato. Hoje não é retrato. Mas se lidera amanhã, passa a ser um outro retrato. Sim. Daí porque eu acho que a lupa política que nós vamos apropriar à corrida eleitoral tem que ser muito clara entre nós. O primeiro desafio que eu tenho é: Ilhéus precisa continuar para merecer, recebendo tantos importantes investimentos do PAC, por exemplo, de outros investimentos que estão projetados para a cidade, na base dessa representação que deu certo, que Ilhéus ganhou administrativamente, Ilhéus ganhou com obras, Ilhéus ganhou com volume de investimentos. Então eu diria a você que é observar o quadro. Não dá para fazer inferência. Em política a gente não faz inferência para o futuro. A gente analisa objetivamente os dados. Então, hoje tem 3 pré-candidaturas. E na minha opinião, vão continuar isso até mais à frente. Se amanhã ela sai de 3 para 2 e mantém-se com 2 como mantém no passado, é uma realidade que a cidade vai ter que enfrentar. E se a dinâmica eleitoral avançar e à frente dizer que a oposição pode ganhar, aí só Deus saberá o que fazer para o futuro. Porque eu hoje não tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é que os dados objetivos hoje não apontam para um avanço, né, da oposição. Diante do cenário atual, o governo do Estado ganha a eleição em Ilhéus. Olha, veja, eu acho que Ilhéus tem muito claro, a cidade de Ilhéus, tem gente que diz o seguinte, Vila: Bebeto, você é um cara que conversa com os empresários, de fato conversa com os empresários. Você é um cara que conversa vamos dizer, com a classe média, converso com a classe média orgânica da cidade, converso com os agricultores, mas por que na sua abordagem dos temas relacionados à cidade você fala muito, por exemplo, dos altos e morros? Porque eu acho assim, não há condição de você tornar a cidade de Ilhéus melhor. Pelos últimos dados do censo censitários do IBGE, 184 mil, mais ou menos aí, é a população de Ilhéus. Você tem quase 50% morando em altos e morros. Você que conhece essa realidade, eu que conheço, sou oriundo, vem a chuva, leva a casa das pessoas, quando não ceifa a vida. Que você mudar a cidade de Ilhéus, inverter a pobreza, se você não fizer largos investimentos para a recuperação de áreas degradadas ou estancar áreas de risco da cidade com intervenção e com investimento público. Então não há como você inverter a pobreza na cidade de Ilhéus quando você analisa os dados censitários e olha, 40% dos lares da cidade com rendimento recebem meio salário mínimo. Quem são esses 40% de lares? Chefiados por quem? Por mulheres. Daí você tem um retrato da pobreza. Como é que você inverte a lógica da pobreza da cidade de Ilhéus se não colocar centralmente, né, as mulheres no centro das políticas públicas de emprego, de geração de oportunidades, de acompanhamento sobre violência? Como é que você inverte? São duas áreas absolutamente sensíveis que são parte, uma do desafio econômico e outra do planejamento urbano da cidade. Então, meu caro Vila, eu penso que esse desafio, e olhando a cidade desses últimos anos,
com o investimento, Ilhéus se transformou num polo de saúde, ou não é? Sim, Você claro. tem o Hospital Costa do Cacau, você tem o materno-infantil, você tem as UPAs que o governo do estado tem. Temos problema na atenção, tem problema na atenção básica, o que transforma, às vezes, um hospital que é seletivo, de portas, não é porta aberta, como Costa do Cacau. Às vezes, no momento de crise, é o problema da atenção básica, que não está devidamente regulado. Para poder, a pessoa ter uma dor de barriga, uma cefaleia, vai para o hospital, quando deveria ali você ampliar o programa de saúde da família, ter o atendimento básico em hospitais, depois ir crescendo, se vai a UPA, depois, aí você vai ver se vai para o hospital. Aí você vai primeiro para o hospital, e ali não é porta aberta, mas o governo do estado investiu. UPA, Costa do Cacau, Hospital Materno-Infantil. Você veja, o saneamento da cidade de Ilhéus, quanto se investiu no saneamento básico? Mobilidade urbana, a ponte, a duplicação da 01, se investiu muito. Você olha o retrato de Ilhéus, é quase 1 bilhão de investimentos. Quem vai solucionar o problema crônico da cidade de Ilhéus? Eu penso que são 2 movimentos em relação aos autos. O PAC Cidade, por exemplo, para você fazer uma reorganização dos autos da cidade, o PAC Cidade, como foi feito em Salvador, você vai aqui em Teofilândia, está sendo feito em Teofilândia, as encostas estão sendo, é uma necessidade, sabe por quê? Porque quando você promove uma encosta, recupera a área degradada, o alto é um lugar de afeto. As pessoas não querem sair dali, as pessoas esperam a intervenção pública. Pertencimento, né? Tem ali uma identidade, é o pertencimento, é um lugar de afeto, criou filho, tem relação de amizade, ali mora gente, ali é você fazer uma encosta, por exemplo, você vai no Alto da Tapera, um turismo de experiência, você fazer ali em cima uma casa de samba, você fazer uma atividade artesanal, oferecer ao turista uma experiência gastronômica, você é pensar a cidade, é o desafio da cidade. Então eu penso que Ilhéus tem muito a crescer. O PAC, por exemplo, do governo Lula, que fomos nós, todos nós trabalhamos, eu não canso de dizer, tem um menino, eu vejo às vezes as pessoas dizerem, olha, quem fez fui eu, não. Tem um rapaz na prefeitura que trabalha na Defesa Civil, você sabe quem é? Sabe quem é? Esse rapaz é um... Joandre. É um rapaz simples, dedicado, é o cara que conhece a cidade de Ilhéus, é o cara que atrai os investimentos. Ninguém, eu posso lhe dizer, ninguém absolutamente, a não ser esse rapaz, foi capaz de atrair os investimentos no período de chuva, escrever Ilhéus nos programas da Defesa Civil, atrair esses investimentos para os autos, escrever no PAC. Eu estou dizendo que eu acompanhei. E o PAC foi aprovado por iniciativa desse rapaz, que, como eu, tem uma devoção a cuidar da gente dos autos, a pensar nas pessoas dos autos. Você percebe isso. Ele percebe. Você sabe conhecer. Você olha o governo, tem gente que pouco se importa com a dor do outro. Pouco se importa com o sofrimento de quem está a chuva derrubando o barraco, derrubando a casa. Então eu digo assim, o PAC, por exemplo, nós vamos ter a condição de fazer isso. O Porto de Ilhéus vai ser mais de 150 milhões de investimentos agora. PAC, isso é governo federal. Ilhéus tem uma rara oportunidade de crescer. A terceira fase do desenvolvimento de Ilhéus, o polo de logística. Nós estamos na fase agora de levantamento de preços para de precificação para a fase de offshore, que é uma fase de grande impulso, na minha opinião, com sites importantes de empresas sistemistas que vão atuar na área de offshore, que vai impulsionar o desenvolvimento de Ilhéus. Se você analisar, Ilhéus vai crescer e crescer muito. Isso tem investimento do Estado, investimento federal. Então, como não trabalhar para que Ilhéus continue neste polo de desenvolvimento alinhado ao governo federal e alinhado ao governo do Estado? Então, nossa batalha, nosso desafio, respondendo a sua pergunta, e eu que desde 89 estou junto com Lula, desde 89 você sabe, primeiro, ninguém acreditava na eleição de Jerônimo. Eu vim aqui no seu programa, você disse, mas como que você acredita na eleição de Jerônimo? Eu já falei, nem ele acredita. Nem ele acredita. Eu digo, irmão, nós vamos ganhar a eleição por tais e tais razões. E ganhamos a eleição. Na minha opinião, em Ilhéus, a base do governador Jerônimo, nós vamos ganhar a eleição. A cidade de Ilhéus, o governador Jerônimo ganhará com a base do presidente Lula, e nós vamos ganhar a eleição na cidade de Ilhéus. A forma é que a gente não vai construir, mas, na minha opinião, tem muita chance o governador Jerônimo e o presidente Lula de fazer o seu candidato na cidade de Ilhéus. Eu tenho observado que, e aí, né, nesse governo de Jerônimo, ele não anda muito em Ilhéus, ele não frequenta muito esse pedaço de chão, da mesma forma que Rui Costa frequentava. Não sei se ele ficou chateado com a votação
que teve em Ilhéus. Até porque os investimentos que Rui fez aqui durante o mandato dele, né, quase R$ 1 bilhão de investimentos, e quando o Rui vem em Ilhéus e pede o voto para Jerônimo... Investimentos que estão surtindo até hoje, né? Parte da população atende um pedido do Rui, mas uma outra parte simplesmente ignorou. Talvez ele tenha ficado chateado. Ele já manifestou, Bebeto, numa conversa contigo, essa chateação, esse desencantamento com Ilhéus, o governador, ou não? Ao contrário. A última vinda ao governador para inaugurar a reforma do nosso aeroporto, uma concessão que fez e ficou belíssimo. Eu acho que Ilhéus merecia ter um equipamento da qualidade do que nós temos hoje. A iniciativa, a cobrança do governador Jerônimo, uma concessão feita no governo Rui. Na entrevista que ele concedeu, ele disse muito claramente que Ilhéus é uma das cidades que, no grau de prioridade dos investimentos, continuará no governo dele esta prioridade de atração não só desses investimentos, mas para desenrolar um dos maiores e mais poderosos instrumentos de desenvolvimento econômico, de indução da melhora do ambiente de negócio, de combate às desigualdades, que é o modal de transporte que nós temos, o intermodal, Porto Sul e ferrovia. Mas nós temos uma obra importante que é a duplicação que está parada. Veja, você está me trazendo um fato. A duplicação parada, eu acho que você conhece muito esse assunto. Quando houve a abertura da licitação, ali no limite do período eleitoral, poucas empresas se habilitaram, porque obra com forte intervenção urbana, e eu conheço modesta parte isso, ela tem dificuldades, porque a matriz de responsabilidade para desapropriação, para deslocamento de residências, para supressão vegetal, a lei de licitação, a nova, traz isso, uma matriz de responsabilidade. Mas como ela ainda foi pela lei 8666, a matriz de responsabilidade não fica clara. Assim como, por exemplo, a ferrovia licitada por a lei antiga, a matriz de responsabilidade não fica claro. Você vai e faz o projeto. O projeto foi feito. E o projeto, o que é que o governo então estabeleceu? O investimento será do governo do estado, para contratar a empresa, licitar e etc. E o projeto será da prefeitura. A única contrapartida que o município teve seria o projeto e, segundo, trabalhar para a licença ambiental para suprimir as árvores, você fazer supressão vegetal, e a terceira, negociar com os cabandeiros. 3 condições que ficaram claras para o município, tá certo? Então o governo, no processo de licitação, a única empresa habilitada foi a empresa Ideal, tá certo? A empresa Ideal, e demos sorte que ela foi habilitada. Iniciou-se, portanto, as obras no tempo que o governo decidiu, mas uma obra não é só a vontade do governo. Tem marcos legais que objetam, às vezes, as obras iniciadas, ou tem, na matriz de responsabilidades, dificuldades insuperáveis que não cabe ao governo, não é da competência, ou seja, na relação de competências, não é da competência do governo do estado, por exemplo, retirar os cabandeiros, negociar com os cabandeiros. Não ficou isso estabelecido. A supressão vegetal não era da competência do estado. Então o governo do estado colocou as máquinas. Veja que iniciou ao norte, ou não iniciou o norte, fez o recapeamento, acelerou, fez algumas ruas. Veja no sul, começou pelas ruas, as transversais. Quantas ruas transversais foram feitas? E se esbarrou em alguns problemas. Primeiro, teve um problema no projeto, que competia à própria prefeitura. Eu estou dizendo que isso foi objeto público de revisão. Porque o cálculo feito tem que ser um cálculo de empresa com expertise, que conheça de obras rodoviárias. E no cálculo feito, talvez não tenha a empresa tido a expertise necessária, que não considerou uma parte que deveria ser, você colocar ali 50 mil caçambas de aterro, até 50 mil, caçambas o quê? 50 mil metros cúbicos, isso ficou fora do cálculo. Tiveram qual seria a empresa? A Ideal. A Ideal, mas quem fez o projeto foi o município. Veja, eu estou falando no regime de competências. Sim. Então, no projeto, a Ideal não tinha responsabilidade e nem tinha a responsabilidade o governo do estado. Então, o município teve que refazer o projeto, porque aí estava um vazio em relação a 50 mil metros cúbicos, meu irmão, que você está falando. Ou seja, o custo era um, passou a ser o custo outro. Nesse processo, cumpriu o papel,
fez a revisão. Aí vai para a supressão vegetal. Você sabe que licença ambiental não é algo fácil, então teve que negociar, suprimiu algumas licença ambiental. Se esbarrou num problema. Sabe qual foi o problema? É no deslocamento das cabanas. E aí era para ser no verão, não foi no verão, retirada, era para ser depois do verão, não retirou depois do verão. Você é dono de um negócio, você trabalha com prazo, ou seja, ali o prazo construtivo estava estabelecido. A empresa se licita e tem um equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato, eu conheço isso. Uma empresa como a do Para, que ela vai fazer remobilização, o custo da remobilização é muito maior do que o custo da mobilização inicial de uma obra. Então parou, estancou e está parada. O que é que o governo fez? Vá tocando as partes que for possível tocar. Do Cururupi para cá, veja, tem uma parte que eles fizeram, parecendo até um enrocamentozinho entre a praia, foi fazendo o aterro, e esbarrou num problema. Eu estou dizendo porque, enquanto outros não estão respondendo, eu fui procurar com o Brito, que é o secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, e fui conversar com Saulo, para saber exatamente, porque é uma obra que interessa a cidade de Ilhéus. Claro. Os ilhéenses querem saber, de fato, o que está ocorrendo. Então, eu fui entender o que era que estava ocorrendo. Essa informação é nova que você está trazendo aí. Pois é. Eu não sabia dessa informação. A informação que tinha é que existe uma falta de pagamento. Não, eu vou chegar a isso. Não. Exatamente. Resultou. E por isso que eu perguntei a questão da empresa, porque a gente faça por partes. Foi fazendo por partes. A empresa ideal tem lá contratualizado que nas medições, concluindo as medições e serviço pronto, o Estado paga a medição. Isso. Quando chegou na fase de aterramento, daquele pequeno enrocamentozinho, aterramento, eles tinham que fazer a pavimentação de CBUQ. Porque se você bota ali e deixa do jeito que está, vem a chuva, quando vem, destrói tudo. Ou você coloca o CBUQ, que é asfalto, traduzindo, asfalto para a pessoa entender. Ou se você não colocar, a chuva vem e leva como leva tudo. E o que é que está no contrato? O Estado diz, você tem que colocar o CBUQ, o asfalto. Se você não colocar, é refazimento e aumento de custo. O Estado tem limite e ele tem órgãos de controle que fiscaliza, tem um contrato. A Ideal não quis colocar o CBUQ, só queria colocar o CBUQ se recebesse antecipadamente os 3 milhões. Como é que você paga 3? É a única parcela que ela tinha. Como é que você paga 3 milhões sem ele completar o serviço? Ia cair tudo e refazer o serviço novamente? Porque já está atrasado o cronograma. O problema é esse. Então, as pessoas precisam falar a verdade. Ser governo é ônus e bônus. Eu estou lhe dizendo aqui, e se você quiser, a gente pode botar numa entrevista direta com o Saulo, vai lhe dizer, não tem medição atrasada. Não tem medição atrasada? Não tem medição atrasada. Não tem. Quem está falando isso é Bebeto. Conversei com o Sérgio Brito, conversei rapidamente com o governador e conversei com o Saulo, minuciosamente. Não há medição atrasada. Se eu contratualizo com você, você contratualiza comigo, eu sou pedreiro. Bebeto, eu quero que você faça a aplicação de um piso na minha casa. A obra que você vai fazer é preço integrado. O preço integrado diz que você tem que aplicar a lajota, você tem que fazer o reajunte, limpar e entregar. Como é que você quer receber antes de você me entregar o serviço? Você pode me pagar? E se eu não lhe entregar o serviço? No serviço público, na minha casa eu até posso fazer, mas no serviço público tem uma coisa chamada empenho, medição, pagou, fiscalização. Então o que está contratualizado é objeto público de controle dos órgãos de controle. Tribunal de Contas, Tribunal do Município. E eu posso lhe asseverar, assegurar, Ilhéus, não há medição atrasada. O que há é o que a empresa não foi capaz de entregar. Ela tinha que botar o CBUQ. Se você não bota, cai o serviço. Da CBUQ que a gente ficou sabendo, até pela própria prefeitura, até por ATIA, que informou que deveria ter um aditivo em relação ao valor. Isso não é verdade? Não tem aditivo em relação ao valor. Não tem aditivo. A empresa da alteração do aí valor tem uma coisa chamada Clemen. pandemia. A empresa não pediu o chamado Clemen, que é aditivo. Eu quero um valor a mais para reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Não tem isso. Com o Saulo não teve isso. Então, eu acho que a gente tem que chamar o feito à ordem e falar a verdade para a cidade. Porque, por exemplo, é muito bom. A ponte foi feita e entregue. Você vai na ponte ali, quem fez a ponte? Ilhéus Pontal. Quem fez? O governo do Estado. Se você for lá olhar a ponte, está lá como construída por Marão. Vai lá e vê a placa. Construída por... Aí é porreta. Agora, para falar a verdade, poucos têm coragem de falar a verdade.
e dizer os fatos como eles se sucederam ou se sucedem. Então, eu faço um desafio para dizer que tem algum pedido de Clemen, que tem alguma medição atrasada, que tem, ela não entregou o serviço que estava contratualizado. E aí resolveu ir embora. Agora, o que é que tanto o secretário Sérgio Brito me diz, quanto o meu querido amigo superintendente Saulo? Bebeto, se ela não fizer, não tem problema. Essa empresa vai cair, foi o Estado, no cadastro de empresa inidônea, não faz mais uma obra na Bahia, porque ela não cumpriu o contrato, mas Ilhéus tem a garantia do governador, tem a garantia deste secretário e do superintendente que nós vamos fazer. E eu dou um exemplo. Por exemplo, uma obra de 5 bilhões, veja, uma obra de 5 bilhões, o VLT, que estava contratualizada com os chineses. Estou dizendo que eu acompanho as obras grandes da Bahia. Eu sou desse setor. Resultado, o governo sabe o que fez? Vamos fazer o distrato, porque vocês, no tempo aprazado, não foram capazes de entregar e iniciar a obra, uma obra de 5 bilhões, com fundo garantidor. O governo quebrou o contrato, exigiu que fizesse a Casa Civil e a SEDU nova licitação em tempo recorde. Deu 90 dias, fez. Eu estava lá na autorização da ordem de serviço. O lote 1, 1 bilhão e 400, lote 2, 1 bilhão e 100, lote 3, a estrada do Deba. Ele relicitou e fez a obra. Ninguém se engane, aqui o governador vai entregar com a qualidade que ele conhece das obras do Estado, com a qualidade do que o Estado sabe fazer e sem prejuízo para a cidade de Ilhéus. Isso eu posso lhe asseverar. Nesse caso, a gente tem uma segunda empresa? Existe uma segunda empresa? É isso que eu disse. Fazer uma licitação? Vai refazer, tem que refazer a licitação. Tem que porque refazer. Só teve ela. Vai refazer a licitação, caso ideal não retorne e aplique o asfalto. Exatamente. Estamos falando de CBUQ aí, a população entende asfalto. Asfalto, é isso que eu falei, asfalto. É asfalto. É matéria-prima. É a matéria-prima. O asfalto, então, você entendeu? É essa a realidade. Então, o governo não abandonou Ilhéus. O governo está presente de Ilhéus mais do que nunca. O governador Jerônimo tem preocupação com essa cidade e a coloca no centro das suas preocupações administrativas. Ele chegou a dizer, alguns dias assim, o governador não vem a Ilhéus, mas ele chegou, Rui constituiu a forma própria de se relacionar com cada cidade. E eu estou construindo também a minha forma própria de me relacionar com cada cidade. É a marca de cada gestor, é a marca de cada um. Agora, isso não pode revelar e não pode os oportunistas dizerem que ele não tem amor à cidade ou não tem compromisso. Ao contrário, ninguém tem mais compromisso do que aquele caboclo ali com a cidade e com a Bahia. Todos têm, mas ele tem demonstrado esse amor e o carinho que tem a nossa cidade. Muito bem. Bebeto, uma queixa, e é uma queixa grande do comércio, é a questão de uma reforma tributária que foi feita ainda no governo do Jabs, né? E o Jabs, inclusive, defende essa reforma tributária. Ele diz que, caso a reforma tributária não fosse feita e aprovada, hoje ficaria inviável administrar o município. O Mário, quando entrou, fez algumas alterações, mas mesmo assim, empresários e comerciantes reclamam dessa reforma tributária. O que você pensa em relação aos tributos do município? Pilas, vamos lá. Eu primeiro penso que a cidade de Ilhéus tem alguns grandes desafios econômicos, né, do planejamento urbano e de marcos legais normativos capazes de gerar a segurança jurídica para os investidores nessa cidade. Nós precisamos fugir da discricionariedade em relação às formas de licença e de recepção de muitos dos investimentos que nós temos na cidade. Ter marco legal gera segurança jurídica. Estabilidade política gera segurança política. A Bahia é dos estados que mais recebe investimentos por duas condições. Segurança política, porque tem um equilíbrio político de quase 20 anos, e regras jurídicas, segurança jurídica clara. Portanto, no IED, você analisa a conta do IED, investimento estrangeiro direto. O estado da Bahia é dos estados que mais recebe exatamente por essa condição. Quando você analisa a capacidade de investimento do Estado relacionadamente ao Brasil, das 27 unidades, nós vamos ver que no ranking nacional, a Bahia só perde para São Paulo em investimento direto, ou seja, investimento do Tesouro Nacional só perde do Tesouro Estadual, só perde para São Paulo. Ilhéus, isso porque tem essas duas condições, é um binômio fundamental para qualquer investidor. Estabilidade política, segurança jurídica. Se você analisa no Brasil, eu tive muitas reuniões com as empresas de rating, a empresa que analisa risco,
né, de negócio, risco de investimentos. E o Brasil, sob Bolsonaro e sob Temer naquela crise, a disponibilidade de fluxo de capitais no mundo é muito grande. Mas o Brasil passou a ser um país de incertezas. Quando o Lula vem agora, retoma isso, e você analisa e compara, o IED voltou muito fortemente e o Brasil passou a ser um dos maiores destinos de investimento, né, desse fluxo de capitais disponíveis em todo o mundo, né? E você vai, o asiático, o europeu, o americano, então chinês, então todos voltaram a investir no Brasil. Em Ilhéus eu penso o seguinte, alguns desafios. No planejamento urbano é preciso pensar o plano diretor que eu liderei, a primeira parte como presidente do comitê executivo, e a partir dele você pensar um novo zoneamento da cidade capaz de dar conta, portanto, dessa expansão demográfica da cidade. Você pensar nesse zoneamento as áreas de interesses sociais, as áreas de interesses econômicos, as áreas de interesses ambientais do nosso município. Isso está disciplinado. E nele, você pensar, trazer para dentro do plano diretor, né, as leis esparsas que tem ou modificações que vão se apresentando de uso e ocupação do solo. Ou seja, precisamos trazer tudo isso e colocar dentro do plano diretor, né, uso e ocupação do solo, para você não ter mudanças a cada momento de acordo com o sabor de um grupo de investidores, porque isso gera insegurança. O investidor quer regras claras. Então, o primeiro bloco de normativas que você precisa estabelecer, do ponto de vista de uso e ocupação do solo, é dentro na minha opinião, dentro do plano diretor. O plano diretor, obviamente, vai pensar também as dinâmicas espaciais de mobilidade da cidade, que é necessário pensar, que você tem ali anel rodoviário no norte, anel rodoviário do sul, que tira o grande fluxo de trânsito de dentro da cidade. E neste debate, você fazer um debate de revisão do plano, do Código Tributário da cidade. Eu fui um crítico, por exemplo, quando Jabes fez o Código Tributário, que garroteou economicamente alguns setores. Eu tenho um amigo, eu tenho sempre esse exemplo, que tinha um negócio daquela Factory, aqui na Avenida Itabuna, que a Factory foi elevada à condição de agência bancária. Ou seja, a reclassificação das atividades econômicas adotadas pelo plano diretor elevou uma Factory para uma condição de agência bancária. Aquela empresa que pagava em torno de 2 mil anualizadamente pelo seu licenciamento, passou a pagar o cara quase 30 mil. O que é que ele fez? Fechou e foi embora. Foi embora da cidade de Ilhéus. Perdeu 3, 4, 5 empregos, mas perdeu. Ou seja, aquela reclassificação, sem um diálogo efetivo com os setores produtivos da cidade, da mesma forma que o plano diretor, ela trouxe, né, na minha opinião, alguns efeitos colaterais. Porque um dos efeitos foi esses pequenos negócios que passaram a ser reclassificados economicamente no plano diretor, no Código Tributário, houve uma matança, uma mortandade de pequenas e médias empresas nas cidades. Você dizia, é preciso reclassificar? É. Do outro exemplo, no Código, o IPTU. A tunga que se estabeleceu no IPTU, você fez, claro, o IPTU, na minha opinião, mais seletivo, quando, na minha opinião, deve ser progressivo. Você amplia a base contributiva, porque Ilhéus tem quase 100 mil lançamentos, você deveria ter quase 100 mil lançamentos, quase 100 mil cadastros, apenas 30%, mais do que 30% aí, paga o IPTU na cidade. Isso representa, portanto, de um lado, você tem uma perda de tributos na cidade, uma elisão fiscal enorme na cidade, e é preciso, portanto, fazer um debate para uma inteligência fiscal que possa, de um lado, você ter uma progressão em relação a esta condição do IPTU e que você vá progressivamente alargando a base contributiva e isentando casas com valores venais, por exemplo, de 80, de 100 mil reais. Você não vai pressionar apenas uma parte da sociedade, você alarga, dilui isso, amplia a capacidade contributiva do município, mas você também vai, efetivamente, na progressão, deixar aqueles que não têm capacidade remunerativa e que o valor venal do seu imóvel seja menos de 100 mil, liberado do IPTU. Então, o que é o IPTU? O IPTU é exatamente para você reaplicar em serviços, em pavimentação, em iluminação, em esgotamento, em melhoria da cidade. Então, acho que esse Código Tributário tem alguns estorvos que a gente precisa revisar. Bebeto, o que fazer? Eu acho que nós temos que dialogar. Assim como eu dialoguei com o plano diretor, como direito à cidade, dialoguei com empresários, com universidade,
com a academia toda, dialoguei com a associação de moradores, dialogamos com o interior para fazer um plano integrado, um plano diretor integrado. O Código Tributário, na minha opinião, deve ser a expressão deste debate com setores da atividade econômica em que seja assegurado a eles uma segurança jurídica para que o cara venha aqui pedir um licenciamento ou saber qual é a taxa que ele vai pagar para a instalação do negócio dele, ele não ficar perguntando a um e a outro. E ter uma inteligência fiscal capaz de colocar num único centro, se Deus me permitir, o povo de Ilhéus, num único centro, um único setor que seja capaz de, ao mesmo tempo, fazer o licenciamento, liberar, não ficar ele indo de um lugar para outro. Você tem um centro de... eu vi isso em Recife, um centro de solução de negócios. Um centro de solução de negócios. Então, eu acho que o Código Tributário é um desafio. Eu estou dando 2 exemplos. Nenhum prefeito vai sozinho fazer a implementação se não for dialogadamente. Eu tenho feito um debate colaborativo, conversei com setores da Associação Comercial, conversei com setores da CDL, conversei com gente da indústria, com várias pessoas. Então, eu sei que esse é um tema que, como um dos desafios para dar segurança jurídica aos empreendedores, desonerar a atividade produtiva da cidade, gerar incentivos para a atração de melhores negócios, é a base do que nós precisamos pensar para que a cidade siga crescendo, se desenvolvendo e com toda a segurança que o empresário precisa. Bebeto, muito obrigado sua presença aqui no programa, um bate-papo extraordinário, esclarecedor. Falamos aí da questão administrativa, falamos da questão política. Muito obrigado, hein? Deixa aqui os microfones para algo que você queira acrescentar. Meu caro Vila, é sempre uma alegria e um desafio também vir ao programa. E além de todas as vezes que vem aqui, quando sai, o povo diz, rapaz, que repercussão é essa? O que é que houve? E, coincidentemente, alguns fatos importantes aqui são revelados. Talvez pela amizade, né? Pela amizade, mas, sobretudo, pela grandiosidade do programa que vocês fazem, pela audiência do programa que você faz. E ter você, né, comandando com a Aline um programa desse é ter a certeza da boa notícia, da boa informação de uma pessoa questionadora e que vai por partes ali lhe apertando, mas vai também com a gentileza, com a inteligência que o ilhéense precisa de um bom comunicólogo como você. Depois agradecer à cidade de Ilhéus, né, por todas as oportunidades. Eu sou um cara feliz. Eu sou uma pessoa que olho a minha trajetória, olho todos os sacrifícios que eu enfrentei na vida, os desafios, porque ninguém nos dá nada, ainda mais sendo um homem preto como sou, os desafios de vencer uma série de armadilhas colocadas no nosso caminho, mas eu tenho um Deus como rocha. Não é bíblico, mas é bíblico, Deus é rocha, mas eu uso sempre uma expressão, quem tem Deus como rocha não vira brita, e eu, portanto, tenho um Deus como rocha, nunca vou virar brita. Então, portanto, eu sigo nessa trajetória com a confiança em Deus, com a confiança no povo de Ilhéus, com a confiança de que é possível a gente construir uma cidade melhor para se viver. Uma confiança de que essa cidade, para os seus próximos 500 anos, precisa ser inteligente, capaz de acolher as mulheres em políticas públicas, a nossa juventude, que tem uma fuga de jovens talentos da cidade de Ilhéus por falta de oportunidades, que a gente possa ter uma economia cada vez mais forte, que seja ela um instrumento de combate às desigualdades, que a gente possa ter uma saúde que atenda a nossa população de forma decente, de forma respeitosa e humana, uma educação acolhedora, inclusiva, e que as mães atípicas vejam na educação a forma de garantir que seus filhos, e aí isso é um desafio que eu tenho, por exemplo, fui ver um programa em Recife, um centro de referência em que você tem nas creches um processo de inclusão para criança com todo tipo de transtornos, TEA e etc., em que ali você tem, além de fono, você tem um neuro, você tem um fisioterapeuta, tem instrumento de fisioterapia, porque crianças atípicas, e que vive com crianças típicas, você tem que ser inclusão, mas não precisa deslocá-la daquele local de vivência dela e de estudo para não marcar a vida dela pela incerteza, porque ela fica agitada. Então nós temos um drama das mães atípicas nessa cidade, e que são muitas que moram nos altos. Pensar esta dimensão de como a educação deve ser inclusiva. Nós precisamos pensar a educação do futuro para os nossos jovens. Pensar a cultura da cidade, que é um fato fundamental. Ilhéus, com a Renascer, não se oportunizou do resultado que a própria novela tem propagado. Então é preciso trabalhar essa dimensão do turístico com um plano diretor, de forma sistêmica, discutido com o trade turístico da cidade, dialogando, sobretudo, nos polos emissores de turismo da cidade de Ilhéus, com bons promocionais, para que Ilhéus tenha
uma elevação desse turismo de modo profissional, participação nas feiras, constituição, por exemplo, do receptivo para turistas na cidade, é pensar essa dimensão de como a cidade pode crescer, incluindo seus filhos. Portanto, este é o microfone que eu agradeço enormemente, agradeço ao povo de Ilhéus por tudo que na minha vida foi possível, continuarei agradecendo e dizer que Deus abençoe a todos e vamos para frente, porque o caminhão está andando, as abóboras se arrumando e dia 5 nos espera. É isso aí. Um grande abraço, meu amigo. Bati um papo aí com o Bebeto Galvão, que é o nosso vice-prefeito de Ilhéus, está no processo político, suplente de senador da República. Aline, é apoio já, Neto? Então vá para o apoio lá. Vai lá, querido. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo